Olá, bem-vindos ao módulo de servidores Dell EMC. Estamos na 14ª geração dos servidores da Dell EMC e eu vou mostrar o que trouxe de benefício em relação à geração passada. Então, com relação aos processadores, a gente tem cerca de 27% a mais de cores, temos a novidade de memória persistente, temos o BOS para ajudar no boot, temos mais adaptadores de rede, temos uma nova PERC, temos um novo iDRAC com o dobro da capacidade anterior de um processador dual, temos o Open Management para ajudar no gerenciamento, temos um aprimoramento na segurança por parte da iDRAC, temos servidores que chegam a 180 teras em 2 usos de altura, temos servidores de 2 usos de altura com até 32 discos de 12,5 polegadas e temos maior flexibilidade de chassis e formatos de servidores. Com relação a processadores, temos 5 diferentes processadores e o mais interessante, todos os processadores podem ser colocados em todos os servidores. Não existe mais uma segregação de processador por servidor. Então, o processador mais básico, o processador de entrada, é o processador Bronze, que ele tem até 8 cores por processador e a gente pode escalar até 2 processadores. O processador que, na minha opinião, é de melhor custo-benefício é o processador Silver, onde a gente consegue chegar até 12 cores por processador, escalando a 2, chegando a 24 cores por servidor. Um processador superior já seria o Gold, onde a gente consegue escalar até 4 processadores, chegando até 56 cores numa máquina. Temos uma versão do Gold superior, que também escala 4 processadores, com um número maior de cores, chegando a 88 cores por máquina. E o processador com maior performance é o processador da linha Platinum, indicado para missão crítica, onde ele escala até 8 sockets, 8 processadores em uma máquina. Falando um pouco sobre NVDIMM, é a memória não volátil. Existe um flash dentro dela e ela tem uma bateria. Então, se acontecer da máquina perder energia, a própria memória vai utilizar essa bateria para passar a informação dela para esse flash, permitindo que, quando a máquina seja rebootada, a operação continue de onde parou. O BOS é um acelerador de boot, são SSDs de formato M2, onde são colocados num slot PCI, onde é possível fazer um RAID 1 para ter a redundância das informações, e ele é homologado para trabalhar com Windows, Red Hat, SUSE, VMware e Ubuntu. Na controladora de disco, a gente tem a novidade da H740P e da HBA330. A HBA330 é uma PERC, é uma HBA que ela não faz RAID. Ela é exclusiva para Software Defined Storage, onde o software vai realizar o controle dos discos. E já a H740P, ela tem 8 GB de cache, uma novidade aí muito bacana aí no mercado. Em placas on-board, LAN on motherboard, a gente tem a novidade de uma placa de 25 GB, com 2 interfaces 25 GB e mais sabores aí de placas 10 GB e GB. FreshAir 2.0. FreshAir é uma tecnologia embarcada em servidores e blades, e suítes, onde a ventilação do equipamento permite ele trabalhar em até 40 graus Celsius. Existem configurações homologadas para trabalhar dessa forma. Conforme vai se acrescentando discos, memórias, vai aumentando o consumo da máquina e ele perde essa funcionalidade. Então, quando você precisar, você tem um cliente que vai precisar dessa funcionalidade, dessa característica, a gente faz um teste para ver se a configuração que o seu cliente precisa está homologada para trabalhar com FreshAir. Falando de iDRAC, a iDRAC é um servidor que cuida do seu servidor. Então, hoje a gente está com a iDRAC 9 e ele foi totalmente redesenhado em HTML5
E isso trouxe alguns benefícios, como maior proteção, detecção de violação de falhas da BIOS. Ele identifica se a BIOS não está operando corretamente e faz o rebuilding dessa BIOS. Ele tem a funcionalidade também de apagar o disco por completo para fazer o descarte desse disco. E a gente tem 3 versões da iDRAC. A iDRAC Basic, onde ela apenas monitora o equipamento, ela é standard para a linha 2000 e 5000 e ela também faz o auxílio de updates. Temos também a versão Express, onde ela faz um mapeamento do uso de energia. Ela é standard na linha 6000 em diante. Ela permite também o deploy e o auto-discovery na rede de novos equipamentos. Deploy de sistema operacional e discovery de novos equipamentos. E temos a Enterprise, que a gente dá o destaque da presença remota no servidor, onde a gente consegue fazer uma emulação de uma mídia virtual. E ele tem o recurso também de auto-update. Mas o iDRAC precisa de um software para ajudar a ele a ser completo. O software é o Open Management. O Open Management auxilia a gente na instalação, nas atualizações do equipamento, no monitoramento e na manutenção. E ele tem integração com outros softwares de gerência, como por exemplo o vCenter e o Microsoft System Center. Ele também tem um recurso de Support Assistant. O Support Assistant auxilia na abertura automática de chamado na Dell em caso de falha do equipamento. Deixando o software de gerência de lado um pouquinho, vamos entrar agora na parte do bezel, que é essa proteção na parte frontal do equipamento que impede que algum dispositivo seja retirado de forma não autorizada. A gente tem a versão Standard e temos a versão com LCD. Essa versão com LCD tem um display onde ele já dá algumas informações para o usuário, como IP de gerência e saúde do equipamento. Voltando para o software de gerência, a gente tem como implementar de formas mais rápidas as configurações da iDRAC, como por exemplo o iDRAC Direct, que utiliza um pendrive com um arquivo com a configuração pré-estabelecida. A gente atacha no servidor e consegue fazer o deploy do iDRAC por meio desse arquivo. É possível também colocar esse arquivo na rede com zero touch e o próprio software vai fazer o discovery desse arquivo e vai fazer a implementação. Ou também é possível colocar dentro de um arquivo FTP e fazer a busca no arquivo nesse FTP. Temos também a novidade de um aplicativo para celular, Android ou iOS, que chama Open Management Mobile. O Open Management Mobile, com o KickSync, traz benefícios no dia a dia do gerenciamento do equipamento. O KickSync também tem a novidade com relação ao 13G, que ele não fica mais no bezel, ele fica dentro do servidor. Então é possível utilizar o bezel Standard ou o bezel com LCD para utilizar o KickSync. E o Open Management Mobile com o KickSync ajuda a gente da seguinte forma. Vou mostrar um videozinho para vocês da utilização desses dois camaradas juntos. Entrando agora na nomenclatura dos equipamentos, PowerEdge é a família de servidores da Dell e o nome do equipamento é composto trivialmente por 4 caracteres.
O primeiro caractere é uma letra que indica o formato do equipamento. Então a gente tem T para torre, R para rack, M para blade, FC para flex, compute e C para cloud, equipamentos voltados para HPC. O primeiro número, ele indica a segmentação de mercado do equipamento. Então temos de 1 a 3 equipamentos com um socket, de 4 a 7 equipamentos de 2 processadores e de 8 e 9 equipamentos com 4 processadores. O penúltimo dígito indica a geração do equipamento. Hoje estamos na 14ª geração, representada pelo número 4. E o último dígito indica o tipo de processador do equipamento, 0 para Intel e 5 para AMD. Entrando no portfólio de máquinas torre, como máquina de entrada a gente tem o T130 e o T330, ambos com 4 slots de memória, chegando a 64 GB o DIMM, e um processador da família E3. Hoje estamos na versão 6 desse processador. O que vai diferenciar um equipamento do outro é que o T130 ele tem 4 discos internos à máquina, que a gente chama de discos cabeados. E o T330 tem a opção de até 8 discos do tipo hot swap, onde ele fica na frente do equipamento e a gente, apertando um botão, consegue fazer a retirada desse disco em caso de falha para fazer a substituição. A fonte do T130 ela é fixa e única, e a fonte do T330 temos a opção de fonte hot swap e redundante. O próximo equipamento já faz parte da 14ª geração, é o T440. Como eu disse, nessa nova geração a Dell trouxe uma maior flexibilidade de chassis, então temos um número muito grande de chassis para o mesmo equipamento. Porém, não são todos esses chassis que são fabricados aqui no Brasil, então eu tomei o cuidado de colocar uma bandeirinha indicando os chassis que a gente recomenda, os chassis que a gente tem em produção nacional, os chassis que a gente vai trazer para estoque. Então, esse equipamento permite a instalação de 2 processadores, até 16 pentes de memória. Ele permite fazer o boot por BOS ou SD card. Ele permite a instalação de GPU, fontes redundantes, tem 2 interfaces Giga, mais 5 slots PCI para expansão de I/O. Temos 4 formatos de chassis. O primeiro formato é uma versão rack de 5U de altura. Em formato torre, a gente tem uma versão cabeada, onde os discos são internos, uma versão com 8 discos de 3,5 polegadas e uma versão com 16 discos de 2,5 polegadas. Uma máquina superior ao T440 é o T640. O T640 permite a instalação de processadores de até 205 watts, 24 slots de memória, e eu dou destaque à parte de GPU, onde ele permite a instalação de até 4 GPUs de 300 watts ou 8 GPUs de 150 watts. Ele tem 2 interfaces on-board e permite a instalação da LOM, que é aquela plaquinha que eu mostrei para vocês no começo. Temos 4 tipos de chassis e para todos esses tipos de chassis a gente tem uma versão em formato rack em 5U de altura. Temos a opção de 8 discos de 3,5 polegadas aqui no Brasil e destaco também a opção de 32 discos de 2,5 polegadas, que dá uma alta escalabilidade de discos para o seu equipamento. Entrando agora nos equipamentos em formato rack, os equipamentos de entrada são equivalentes ao T130 e ao R330. A gente tem o R230 e o R330, com as mesmas características técnicas. Um processador, 4 pentes de memória, disco cabeado, disco hot swap, fonte cabeada e fonte redundante hot swap. A máquina superior a eles é o R440, que é uma máquina de 1U de altura, já é 14G, e eu destaco em relação à geração passada que ele tem 16 slots de memória, permite a instalação do BOS e ele tem a opção de uma LOM, aquela LOM que eu expliquei no início da apresentação.
Temos também o R540 com 2 us de altura, e que em relação à geração passada, a gente tem uma opção de chassi novo, onde a gente tem 12 discos na parte frontal e permite a instalação de mais 2 discos na parte de trás do equipamento, chegando a 14 discos em 2 us de altura no R540. Dando sequência no portfólio, temos o R640 com 1 U de altura, onde em relação à geração passada, a gente trouxe a novidade de um chassi com 4 baias de 3,5 polegadas. Esse equipamento permite a instalação de 2 processadores de 205 watts e 24 slots de memória. Temos uma outra opção também de chassi com 10 discos de 2,5 polegadas com um opcional de discos na parte de trás dele de 2,5 polegadas, chegando a 12 discos de 2,5 polegadas em 1 U de altura. O R740 tem 2 us de altura e veio como novidade um upgrade aqui na parte de GPU, onde agora ele permite a instalação de até 3 GPUs de 300 watts ou 6 GPUs de 150 watts. O R740XG é voltado para armazenamento denso, então a gente tem uma versão de chassi com 12 discos de 3,5 polegadas, uma segunda versão que ele tem esses mesmos 12 discos de 3,5 polegadas, mais 2 discos na parte de trás e 4 discos na parte interna, ele totalizando 18 discos de 3,5 polegadas. Temos uma outra versão de 2,5 polegadas na parte frontal. Temos mais uma variação desse chassi com 4 discos na parte de trás e 4 discos na parte de dentro, totalizando 32 discos de 2,5 polegadas em 2 us de altura. Temos mais uma versão desse equipamento com NVMe, que são SSDs que são encaixados de forma hot swap, mas com conexão direta na PCI do equipamento, não tendo a latência da PERC, aumentando a performance do acesso ao dado. Um outro destaque em relação à geração passada é que a versão de 2,5 polegadas permite a instalação de GPU. Temos o R940, a nossa maior máquina, que em relação à geração passada, ela diminuiu 1 U de altura, agora temos 3 Us contra 4 Us do R930, e temos 4 processadores dentro dela, de até 205 watts, com 3 versões de chassi. Uma com 24 discos de 2,5, outra com 8 discos de 2,5, e temos também a opção de 24 discos de 2,5 NVMe, assim como o R740XG. Dou destaque aqui também com relação à memória, são 48 pentes de memória, 12 por processador, e temos também a opção de utilizar até 12 NVMe DIMMs nesse equipamento. Antes de entrar agora na série M, eu gostaria de reforçar o conceito do que é convergência. Tá? Aqui a gente tem um equipamento de exemplo, onde na parte frontal desse equipamento a gente tem os discos, temos servidores, temos conectividade com a rede, temos a fonte de energia comum para tudo que está dentro desse equipamento, temos a refrigeração também de forma comum e principalmente uma gerência unificada desse equipamento. Então esse equipamento é o Vertex, que inclusive a gente tem ele aqui, eu vou mostrar ele daqui a pouco para vocês. E o interessante dele é que ele tem a CMC, que é o módulo de gerência, ele tem slots PCI para expansão de I/O dos servidores, ele tem as fontes redundantes, tem o refrigeração redundante e tem a opção de pass-through, que o pass-through nada mais é do que interfaces físicas para as interfaces internas dos servidores, ou switch, onde a gente tem a opção de switch giga e switch 10 GB. Temos duas variações de chassis, uma em formato torre, outra em formato rack consumindo 5 Us de altura. Temos também duas variações de chassi no sentido de disco, onde a gente tem a opção de 12 discos de 3,5 polegadas ou 25 discos de 2,5 polegadas. Temos também o bezel para proteção dos equipamentos. E agora eu vou mostrar maiores detalhes desse equipamento. Então, esse aqui é o Vertex. Aqui o bezel de proteção tanto dos servidores quanto dos discos é facilmente destacável.
Temos o disco em formato hot swap, onde é facilmente destacado para fazer algum tipo de manutenção ou substituição do equipamento. E aqui temos o nosso servidor. Então, esse aqui é um servidor do tipo Ralph. É um M620, ele é da geração passada, mas dá para fazer a demonstração do equipamento. Na parte frontal a gente tem os discos e na parte de dentro a gente tem os componentes que são essenciais para o servidor, que são os processadores, memória e a parte de I/O do equipamento. Esse equipamento ele tem a ideia de ser um data center na box, uma caixa onde ele é um data center completo para os nossos clientes. Na parte de dentro, a gente tem os CMCs, que são os gerenciadores, de forma redundante, e aqui a placa que gerencia os discos, que a gente consegue ter ela também de forma redundante aqui na parte de cima. Nesse caso a gente tem apenas uma placa. E as blobbers, que podem ser facilmente retiradas para fazer algum tipo de manutenção, limpeza ou substituição. E na parte de trás a gente tem as blobbers, que ajudam no refrigerenciamento do equipamento. E o próprio equipamento tem uma tampa que ajuda a manter a temperatura, para que o ar não escape em caso de substituição da blobber. Aqui a gente tem a opção do pass-through e switch, como eu falei, fonte hot swap e redundantes. As interfaces do CMC e os slots PCI padrão de mercado, onde a gente tem um switch interno que a gente consegue mapear uma interface, uma conexão dessa com um dos servidores. O nosso chassi superior é o M1000E, onde ele tem 10 Us de altura, ele permite a instalação de 8 lâminas full, 16 lâminas half e 32 lâminas 1/4. Ele permite a instalação também de um storage da linha Equalogic, que é o PS-M4110. E na parte de trás a gente tem 2 CMCs atuando de forma redundante, um KVM para gerenciamento dos equipamentos, 9 blobbers para refrigeração, 6 fontes atuando de forma redundante e até 6 suítes. E as lâminas que a gente tem para ele são o M830, que é uma lâmina full wide, com 4 processadores da linha E5 4600 da Intel. Temos duas versões de chassis, uma com 12 discos de 1.8 polegadas, que é um disco SSD do tamanho de um cartão de visita, ou uma versão com 4 discos de 2,5 polegadas. Ele tem 48 slots de memória, 12 para cada processador, e existe uma versão para M1000E e uma versão para Vertex. O equipamento que a gente põe no M1000E não é o mesmo equipamento que a gente põe no Vertex, justamente por causa do switch que a gente tem no Vertex, que permite a conexão com as placas PCI. Como no M1000E a gente não tem essa opção, a gente abre espaço para mais adaptadores de redes que se conectam aos switches. A máquina da nova geração, 14G, é o M640, que tem um chassi com 2 discos de 2,5 polegadas, 2 processadores de até 165 watts e 16 slots de memória. Entrando agora na linha FEX, a linha FEX é um equipamento convergente, mas de forma mais moderna, é um pouco diferente dos blades tradicionais, é bem diferente do M1000E.
O M1000E é uma pilha de 10 Us de altura. O FACS é um equipamento com 2 Us de altura, que a gente tem duas versões de chassi, o FACS 2 e o FACS 2S. O FACS 2S, assim como o Vertex, ele permite a instalação de placas PCI conectadas aos servidores. O equipamento tem fontes redundantes, refrigeração redundantes. O CMC dele permite gerenciar até 20 chassis por uma interface única. Na parte frontal do equipamento, a gente tem as opções de servidores, que são elas o FC430, que é onde a gente consegue colocar até 8 servidores em 2 Us de altura, com 2 processadores da linha Intel E526V4 e 8 slots de memória. Temos também o FC830, que é um equipamento de 4 processadores, onde a gente consegue colocar 2 equipamentos desses em 2 Us de altura. São 8 processadores em 2 Us de altura. Esse equipamento tem até 48 slots de memória e 2 versões de chassi. Uma versão de chassi com 12 discos de 1.8 e outra versão com 4 discos de 2.5. O equipamento de 14G é o FC640, onde a gente consegue colocar até 4 equipamentos desse em 2 Us de altura, 4 equipamentos por chassi, e temos 2 versões de chassi para ele, uma com 2 discos de 2,5 ou 8 discos do tipo 1.8 polegadas. São 2 processadores de até 165 watts e 16 slots de memória. Temos também uma opção de storage para esse equipamento. Na verdade, ele não é bem um storage, ele é apenas uma expansão de disco para os SLEDs, as lâminas desse equipamento. Então, o FD332 permite a instalação de até 16 discos de 2,5 polegadas. Eles ficam dentro dessa gaveta aqui, onde a gente pode retirar os discos lateralmente a essa gaveta. Os discos podem ser separados em até 2 perks. 8 discos para uma perk controlar e 8 discos para a segunda perk controlar. E com esse equipamento a gente consegue fazer inúmeras configurações, como por exemplo, em 2 FD332 mais 4 FC430, conectar 8 discos para cada servidor. Ou temos essa versão aqui conectada a um FC640, onde a gente tem até 48 discos atachados a um servidor em 2 Us de altura. Entrando agora na linha C, a linha Cloud, voltada para HPC, a gente tem o equipamento C6420 14G em 2 modalidades de chassis. Uma com 12 discos de 3,5 polegadas e outra com 24 discos de 2,5 polegadas em 2 Us de altura. Na parte de trás dele temos fonte redundante e ele vem com 4 servidores. Esses servidores são 4 nós, esses nós podem ter até 2 processadores Intel de até 165 watts, 16 slots de memória, interfaces de rede na parte frontal do equipamento do servidor, um slot PCI para aumentar a conexão desse equipamento e ele tem também uma novidade aqui no 14G, ele pode ser refrigerado a água. E o que diferencia esse equipamento de um FX ou de um equipamento da série M é que as interfaces de conexão dele são totalmente individualizadas. Não tem um switch interligando ele interno ao chassi. Isso é uma característica de HPC e é por isso que esse equipamento a gente direciona para esse tipo de workload. Bom, era isso que eu tinha para falar da parte de servidores. Encerramos aqui o nosso módulo de servidores e o próximo módulo é a parte de storage. Muito obrigado.